Jesus, Deus é bom, o tempo todo. Vamos lá, né? Êxodo, segundo livro da Bíblia. Êxodo capítulo 13. Você coloca para mim a tradução NVI. Quando nós formos fazer a leitura, nós vamos acompanhar aqui, passo a passo. Mas eu quero compartilhar com vocês algo que mexeu comigo demais esse mês de março. É 27, a terra saiu, né? 27/3 dá 12. Ele não sabe disso ainda, não. Êxodo capítulo 13. Iremos ler dois versículos, versículo 17 e o versículo 18. Êxodo capítulo 13, versículo 17 e o versículo 18. Quem encontrou, diga amém. Por enquanto, abra a sua Bíblia. Capítulo 13, versículo 17 diz assim: Tendo Faraó deixado ir o povo, Deus não o levou pelo caminho da terra dos filisteus, posto que era muito mais perto, para chegar em Canaã. Porém ele disse: para que porventura o povo não se arrependa, vendo a guerra, e torne ao Egito. Porém Deus fez o povo rodear pelo caminho do deserto, perto do Mar Vermelho. E arregimentados, subiram os filhos de Israel do Egito. Muito obrigado, Senhor, pela leitura da Tua palavra. Escrutine os nossos olhos, em nome de Jesus. Amém e amém, Jesus. Irmãos, eu quero trazer um tema. Esse ventiladorzinho aqui está me... Eu quero trazer um tema para essa mensagem. E o tema dessa mensagem é metanoia. Antes de nós entrarmos na palavra, eu estava nessa quarentena, sozinho em minha casa, minha esposa juntamente com os meus filhos, Teixeira de Freitas com a minha sogra. Eu tive o privilégio de estar sozinho com Deus na minha casa, em uma dessas devocionais. Eu meditando na palavra do Senhor, Ele me levou a esse texto, e Ele falou exatamente no meu coração: metanoia. E eu li o texto, reli o texto, falei: Senhor, eu preciso ouvir a Tua palavra, eu preciso ser alimentado pela Tua palavra, porque a gente sabe que quem dá destino para a igreja é a palavra do Senhor. Se Deus não falar com você, você não rompe. Se Deus não ministrar o seu coração, você não chega a lugar algum. Eu estava em oração, foi quando Ele me levou a esse texto, capítulo 13 de Êxodo, versículo 17, também o versículo 18. Então o tema desta mensagem é metanoia. Pastor, o que é metanoia? A palavra metanoia vem do grego, que significa metamorfos, ou metanoia, que significa mudança de direção ou mudança de pensamento, mudança de mentalidade. É alguém que tinha uma mentalidade
e ele decide tomar uma decisão de voltar atrás. Algo mudou dentro dele. Essa palavra no original, que é uma palavra grega, significa mudança de mente, mudança de mentalidade, mudança de rota. Alguém que voltou, alguém que deu uma nova direção, uma nova guinada para a sua vida. Poderíamos também dizer que a palavra metanoia, ela não é da mesma raiz de crisalidar, que vem da palavra crise. Não é. Mas ela tem algumas variantes parecidas. A palavra crise vem da palavra crisalidar, que é casulo. Quem sabe o que é um casulo aqui? Levanta a mão, só os que sabem. Casulo é um processo de metamorfose. É quando uma lagarta, ela entra em um processo de crisalidar, que vem da palavra casulo, e uma metamorfose, uma metanoia, começa a modificar a identidade de uma lagarta. E quando o processo é completo, o casulo por si só expulsa o conteúdo dentro dele para uma nova jornada e um novo ciclo. A lagarta, que outrora era uma praga, que destruía plantações, ela muda completamente toda a sua identidade, porque borboleta, ela não destrói mais, ela vive do néctar, das flores. A lagarta vive de destruição, porque ela é uma praga. Então, quando acontece uma metamorfose, uma metanoia na lagarta, a sua identidade é totalmente modificada. Até a sua forma de e a sua forma de conduzir agora é voando. Parece que não é aquela lagarta mais. Ela tem duas asas bonitas, dependendo da espécie da borboleta. São borboletas com várias cores, cores vivas, dinâmicas. Quando elas batem as suas asas, tem algumas que tem duas asas acopladas. Quando ela bate, uma abre e outra fecha, e cria uma performance muito bonita. E eu quero falar sobre metamorfose ou metanoia nesta noite. Eu preciso dizer a você que Deus falou no meu coração, que existem coisas, existem situações na sua vida, que se aqui não mudar, a sua vida não muda. Um texto clássico é Romanos 12, 2, que diz: não vos conformeis com este século, mas transformai-vos, é metamorfos ali, mas transformai-vos, metanoia, mas transformai-vos pela renovação do vosso, diga entendimento. Pastor, o que é entendimento? Entendimento não é conhecimento, entendimento não é sabedoria. Então o que é entendimento? É quando eu tenho a sabedoria e o conhecimento, eu passo a entender as coisas de forma diferente. Eu tenho uma visão, um entendimento das coisas a partir do conhecimento e a sabedoria. Não é todos que têm entendimento, não é todos que têm discernimento na vida. Ele não sabe entender os processos da sua vida. E eu tenho feito um curso com a minha digníssima, amada, linda princesa, coisa linda, minha esposa, que tem mudado, tem sido chaves para a minha vida e para a vida dela. Hoje mesmo, ela estava passando algumas coisas que ela estava ouvindo, que é parte do curso, e nós então conversávamos a respeito de algumas chaves que foram ativadas aqui. Alguns drives foram modificados na nossa mente. E acredite, irmão, a Bíblia diz em Romanos 12, 2, você tem que transformar a sua mente para você experimentar boa, agradável e
perfeita, o texto é condicional. Ele está dizendo, você só experimenta boa, agradável e perfeito, se houver metanoia. Se a Bíblia diz que você só vai experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, se houver uma metanoia, um metamorfos, uma mudança, um desbloqueio na sua mente, e você ter um insight espiritual, e você começar a enxergar a vida com entendimento e com clareza das coisas pelas quais você precisa enxergar. Esse texto que nós acabamos de ler mexeu muito comigo. Confesso para vocês que já li esse versículo várias vezes, já li a Bíblia várias vezes, mas quando Deus quer falar com você, Ele me conduziu a esse endereço. Filho, eu quero falar com você. Versículo 17 e o versículo 18. Eu quero chamar a sua atenção para esses dois versículos, que a gente sabe que Faraó já havia deixado o povo ir. O povo já não era mais escravo. O povo já não servia mais como escravo ao Egito. O povo estava sendo transicionado de uma escravidão para a liberdade. E Deus aqui no versículo 17 toma uma decisão radical que mexeu comigo. O versículo 17, eu quero fazer menção desse versículo. Põe para mim a NVI. Quando o Faraó deixou sair o povo, Deus não guiou pela rota da terra dos, embora este fosse o caminho mais, diga-se, mais curto. Veja bem, vamos entender o texto. Deus está decidido levar o povo para a terra prometida. Deus mente? Sim ou não? Não. Deus não é homem para mentir. Deus decide levar o povo para a terra prometida, que Ele havia prometido ao pai Abraão, seu amigo. E toda a sua descendência fazia parte dessa promessa. Ela estava se cumprindo. Antes dele chegar a Canaã, ele tinha processos importantíssimos. E aí, Deus toma uma decisão radical. Deus disse assim: de onde eles estavam, a terra prometida eram 3 dias de viagem a pé. Quantos dias? 3 dias. Era o caminho mais curto para chegar a Canaã. Canaã não representa o céu, tá, irmãos? É importante dizer isso, porque o céu não tem gigantes. Lá no céu você não precisa conquistar. O que representa Canaã? O lugar do seu sucesso, o lugar da sua vitória, o lugar de governo, o lugar onde você vai conquistar. É o lugar onde Deus quer te levar. Isso aplica em todas as áreas da sua vida. Vida emocional, familiar, psicoemocional. É muito importante ser líder de si mesmo. Na vida financeira, na vida profissional. Existe um estigma no meio evangélico que vem de uma filosofia gnóstica, de que conquistar e ter sucesso na vida é uma coisa negativa, mas não é negativo. Se tem uma coisa que Deus quer para você, é te abençoar. Mas algumas de forma inconsciente, eu vou falar daqui a pouco sobre isso, eles não conseguem romper na vida, porque existem bloqueios na sua mente. Ele não consegue romper. Eu já dei vários exemplos aqui. Por exemplo, hoje, o coach é uma palavra em inglês que significa treinamento. Esse treinamento, ele não é um treinamento físico, ele é um treinamento psíquico. É um desbloqueio psíquico. Porque existem bloqueios na nossa mente que nos levam a gente nunca crescer e nunca vai crescer. E nem experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Se não houver uma renovação na nossa mente. Por exemplo, uma pessoa que cresceu num ambiente da sua casa, onde o pai só falava assim: dinheiro é difícil,
Não tem como a gente conquistar, o negócio é difícil demais, está achando que dinheiro dá em árvore. O menino cresceu através... Você sabe que uma criança, ela é... Diz Aristóteles que ele é um CD virgem. E eu concordo com ele. E a criança precisa se identificar que vai construir a sinapse neural, que é a construção da personalidade da criança. Ela precisa se identificar no que ela vê, no que ela ouve e a sinestesia no que o toque. Então, o seu HD que é virgem, ele vai sendo colocado drive dentro de vocês, através dos seus pais, de como você vai enxergar a vida, como você vai enxergar o mundo, como você vai enxergar o casamento. Tem muitas pessoas que estão no terceiro casamento, porque os seus pais já passaram do terceiro casamento, foi a maneira como eles foram criados, o HD foi colocado dentro dele, alguns drives, eles não conseguem romper, bloqueios estão na sua mente, ele não avança na vida. São pessoas que começam alguma coisa, empolgadas, entusiasmadas, mas no meio da situação ele desiste. Poxa, eu comecei tão bem, mas eu desisti. E tudo isso são bloqueios. Eu tenho aprendido algumas coisas nesse curso. Por exemplo, se você é uma pessoa que você começa alguma coisa e não conclui, é porque você tem bloqueio com seu pai. Seu pai te prometeu muitas coisas, ele não cumpriu. Então não existe recompensa. Inconscientemente, você não consegue concluir porque você não dá valor às recompensas, porque nunca existiu recompensa por parte do seu pai. Você sabe que o desenvolvimento da personalidade de uma criança depende muito da figura paterna, da materna também, mas 80% do pai e 20% da mãe. Inclusive sexualidade. É outro assunto que não dá para falar agora. Mas esse texto que nós acabamos de ler, Deus, Ele está levando o povo para a terra prometida, para a terra que mana leite e mel, a terra que Deus quer levar a todos nós, amém? A terra do sucesso, a terra do governo, a terra onde você vai dominar. Deus nos chamou para poder governar. Porém, Deus tomou uma decisão muito radical. Isso chamou a minha atenção. A Bíblia diz, para levar o povo para a terra prometida, poderia levar para o caminho mais curto, mas eu não vou levar. Essa é a decisão de Deus. Eu não vou levar por o caminho mais curto. É porque Deus estava sendo ruim? Não. Não é porque Deus estava sendo ruim. Deus estava sendo inteligente. E eu vou mostrar isso para vocês. Deus me mostrou isso na palavra. Eu queria trazer para nós nessa noite algumas lições muito preciosas. Eu sugiro que você tomasse nota disso. Você que está nos assistindo aí em sua casa, medite muito sobre isso. Se você está tendo acesso a esse áudio, esse vídeo, essa palavra, é porque Deus quer falar contigo. Amém, Jesus? Aprendemos algumas lições muito preciosas que são chave para você chegar em Canaã na sua vida. Primeira delas, você precisa aprender uma coisa muito séria. Primeira delas, existe um caminho mais perto para Canaã. Eu não sabia. Existe um caminho mais perto para você chegar na terra do seu sucesso. O texto está dizendo, eu levei o povo, porque é um caminho mais próximo, é um caminho mais perto. É um caminho que eles vão apenas 3 dias de viagem. E por onde que Deus levou ele 40 dias de viagem? Deus deixa de levar eles por um caminho de 3 dias, para levar por um caminho desértico que representava 40 dias. Deus não faz nada sem propósito, é verdade, irmãos? Tudo que Deus faz, Ele tem um propósito. Por que Deus toma essa decisão? O texto está dizendo, olha, eu não vou levar Moisés eles pelo caminho mais próximo, porque eles terão que enfrentar os filisteus. Eles terão que guerrear.
e para que eles não se arrependam. Vamos lá, versículo 17. Eu quero mostrar na Bíblia. Quando o faraó deixou sair o povo, Deus não guiou pela rota da terra dos filisteus, embora este fosse o caminho mais, pois disse, se eles defrontarem com a guerra, talvez se arrependam e voltem para o Egito. Existe um caminho mais curto para você chegar em Canaã. Está dizendo que tem um caminho mais próximo, tem um caminho mais curto, tem um lugar mais rápido para você chegar no sucesso da sua vida, do seu casamento, do seu ministério, da sua vida profissional. Sempre vai existir um caminho mais curto. E onde está esse caminho? Aqui. Eu vou te mostrar isso. E Deus diz assim, eu não vou levá-los pelo caminho mais curto, eu vou levá-los pelo caminho mais distante. A pergunta é por que Deus levou ele para o caminho mais distante? O texto está dizendo, porque eles vão ter que enfrentar, por esse caminho tem guerras, e para que eles não se arrependam e voltem a viver no Egito. Olha aqui para mim, o povo saiu do Egito, saiu ou não saiu? Mas o Egito não saiu deles. Por que Deus fez isso? O que então impede eles de chegarem no propósito mais rápido? Diga comigo, mentalidade de escravo. Diga assim, mentes aprisionadas. Deus está dizendo, irmão, deixa eu falar uma coisa, nada do que Deus vai te dar é de graça, você tem que lutar por ela. Tudo que Deus vai nos dar tem uma etiqueta de preço, você tem que pagar o preço. Só que pessoas com mente bloqueada, mentes de escravo, ele nunca vai guerrear, ele vai se arrepender e retornar para a sua vidinha. Eles saíram do Egito, mas o Egito não saiu da mente dele. O que eles eram no Egito? O que eles eram no Egito? E nós carregamos esse drive, de algumas áreas da nossa vida nós somos escravos. O escravo é drive, irmão, está na nossa mentalidade. Tem pessoas que são muito inteligentes, mas o seu é resultado de 98% do seu inconsciente. Só 2% é o seu consciente. 98%. Da maneira como você vive, a maneira como você pensa, a maneira como você reage, 98% é do seu inconsciente. São áreas que você não tem acesso. Você só tem 2%, que é o que você pensa, que você tem lógica, raciocínio. É só 2% só. Quando o meu professor falou isso, eu falei, meu Deus, eu sou o resultado de 98% de uma área que eu não tenho acesso, é no meu id, inconsciente. E aí, Deus diz assim, eu não posso levar esse povo, porque eles vão encarar a guerra. E se eles encarar a guerra com cabeça de escravo, eles vão se arrepender e vão retornar para o... Tem muitas pessoas assim. Existe um caminho mais curto, existe um caminho para você chegar no sucesso da sua vida. Deus quer te levar, mas se Ele te levar por um caminho onde você vai ter que encarar guerras, desafios, com a mentalidade de escravo, você vai se arrepender e voltar para o seu lugar de origem, escravo. Porque eles não sabiam ser uma outra coisa a não ser escravo. Eles não eram pessoas que lutavam, eles eram pessoas que recebiam comandos. Esse era o drive deles na sua mente. E Deus diz assim, eu não posso levá-los pelo caminho mais curto, embora existe. Por que eu não posso? Por causa da mentalidade de escravidão. Porque eles têm mente aprisionada. Existem áreas, mulheres, por exemplo, que já foi traída. Mulheres que foram traídas no casamento, ela entra no próximo relacionamento. Inconscientemente ela vai ter desconfiança do seu segundo marido. Porque é um trauma, está lá dentro, foi arquivado. Sinapse neural, foi construído algo dentro dela. Ela não consegue, por mais que ela lute, está lá dentro. Isso tem que ser ressignificado.
que é ressignificar? É fazer o filme de Hollywood. O filme de Hollywood sempre termina legal, assim não é? O cara apanha, apanha, apanha. Quem já assistiu aquele filme Daniel San, Karate Kid Ohara? Eu acho que é isso, né? Nesse agora não, o primeiro do Daniel San. Quem já assistiu? Ah, irmão, você não assistiu, você não teve infância. Ó, não lembra não? Meu Deus. O cara apanha, 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 apanha e apanha mais um pouquinho, no final ele dá um golpe e vence. Hollywood é assim, ele dá um final feliz na história de um filme. Só que nós não gerimos as nossas emoções. Nós não treinamos a nossa mentalidade, nossas emoções para dar um final feliz. A gente só fica com trauma, recalca e reprime, e a gente vai repetindo isso ao longo da história. Deus não leva, muitas vezes, por um caminho mais curto, porque o caminho mais curto tem batalhas. E toda pessoa que tem bloqueios, uma mentalidade de escravo, ele sempre vai se arrepender no processo. Nunca vai conseguir vencer. Tem pessoas que iniciam uma coisa, mas no meio ele desiste. A sua criação, seu pai era um cara muito covarde de tomar decisões, você também é, porque é o que você aprendeu. Tem que ter alguns desbloqueios, porque são escravidão. Tem que acontecer uma metanoia, por isso que Deus nos leva num caminho mais desértico da vida, para haver um processo de metanoia, mudança de mentalidade. Deus vai desbloqueando situações na sua vida, para que quando você encarar o seu inimigo, você encare como cabeça de príncipe, não como cabeça de escravo. Mentes aprisionadas. Segundo princípio que eu quero trazer nessa noite, é que uma mente aprisionada sempre me levará pelos caminhos mais longos. Vou repetir, uma mente aprisionada, bloqueada, sempre vai me levar pelos caminhos mais longos. Sempre. Sempre. Eu já fico olhando para a minha vida hoje, falei, meu Deus, como que eu cresci? Mas lá atrás, eu pensava assim, poxa, porque amar? É porque eu tinha muitas áreas da minha vida, precisava ser moldado pela palavra, transformado pela palavra, modificado pela palavra. Algumas construções que foram colocadas dentro de mim, teria que ser desconstruída e reconstruída novamente pela palavra. A Bíblia, escute bem, a Bíblia, ela é a palavra de Deus, ela é o único livro que é viva e eficaz. Ela é mais cortante do que uma espada de dois gumes. Ela penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e somente ela é apta para discernir os pensamentos. Por que discernir? Porque ela traz discernimento em áreas da sua vida que são bloqueios. Ah, não vou conseguir. Por que você não vai conseguir? Porque é o que você é dentro de você, uma identidade de escravidão. Existem áreas da sua vida que você é escravo. E toda vez que você tiver uma mente aprisionada, Deus sempre vai te levar para os caminhos mais longos. Por quê? Porque no caminho dos mais longos é o caminho do processo. Deus precisa te levar ao processo. O que acontece nesse processo? Você luta? Não. Você não luta no deserto. No deserto é o lugar de treinamento para mudar a sua mente, transicionar a sua mente. Você não pode chegar em Canaã com mentalidade de escravo. Quer ver um exemplo disso? Toda vez que o povo passava no deserto por uma situação, o que eles falavam? Por exemplo, eles ficaram com fome. Qual foi a palavra dele? Ó Moisés, porventura não tinha caixão no Egito para que morrêssemos lá? Eles sempre voltavam para o Egito, porque quem é escravo sempre volta para a área que você é escravo. Você vai conseguir, então eu vou conseguir. Aí começa algo. De repente, o primeiro desafio, ele te leva a você viver no lugar onde você é preso, aqui. Sua mãe falou que você não ia chegar a lugar algum. É um drive. E você começa, você luta na vida, você corre, e de repente, você volta para a estaca zero. É igual eu falei, a vida financeira. De 0 a 10.
De 0 a 10. Na sua escala de drive, você acredita que você só, inconscientemente, isso é inconsciente, você vai prosperar apenas 3%. Mas vamos supor que você jogou na quina. Não joga não, tá, irmão? Mas você jogou na quina. Qual é o valor básico da quina aí? 200 milhões? Isso, né? Quando acumular 200 milhões? Eu te pergunto, no Brasil, quantas pessoas já ganharam 200 milhões? Diga-se, muita gente. Muita gente ganhou, irmão. Quem não sabe, fique sabendo. Aí, ciência. Mas ele ganhou, ele tem 3%, só que ele chegou a 10%. Conforme a sua vida, ele não vai romper, ele vai regredir até jogar ele em 3% novamente. Tem pessoas que na vida emocional é da mesma forma. Ele vai lá daqui a pouco e começa a regredir. O seu estilo de vida, sua maneira de viver, a maneira como ele enxerga a vida, vai podando ele de experimentar coisas novas na vida, porque é o que ele aprendeu. Quer ver? Uma das coisas, quem já viu essa frase? Quem é livre para pensar aqui, levanta a mão. Eu sou livre para pensar. Levanta a mão assim, quem fala? Eu sou livre para pensar. Ninguém governa meus pensamentos. Quem acha que é livre, levanta a mão. Você não é livre para pensar. Pastor, como que eu não sou livre? Ninguém... Eu vou te falar porque você não é livre. Porque você só tem uns arquivos que você tem. Só tem esses aqui. Só que existe mais, você não tem acesso a eles. Então você é escravo só do conteúdo que você tem. Faz sentido para você isso aqui? Você só tem esse conteúdo. E olha, o conhecimento é ilimitado. Existe muito mais coisas, só que você... É aquele velho ditado, quem não tem cão, caça com... Então, a maneira como você encara a vida e enxerga a vida é a partir do conteúdo que você tem na sua cabeça. Quando você entra na faculdade, fala a verdade, é um mundo novo. Principalmente quando você entra no campo filosófico, meu Deus, é uma coisa muito gostosa, porque ele te arremete e te posiciona num mundo filosófico que você nunca conheceu. Eu fiz filosofia e é muito gostoso você ter a arte de pensar, de interpretar, enxergar, codificar, descodificar a vida a partir do pensamento. Os grandes filósofos, eles tiveram uma filosofia plena a partir da observação. O exemplo disso é Apócritas, que foi o primeiro, é o pai da medicina. Ele descobria as coisas a partir da observação. Só observando ele construía pensamento, porque o nosso cérebro, ele tem um poder de desenvolver pensamentos inteligentes, inteligíveis e compreensíveis, mas muitos estão bloqueados. E no momento difícil ele não consegue pensar, ele só consegue reagir aos seus instintos. Toda pessoa que tem uma mente aprisionada, ele sempre vai para os lugares mais longe. Ele não tem uma mentalidade aberta. Olha só o que Jesus disse, presta atenção. João e os fariseus jejuam e os seus não jejuam. E começaram a questionar a vida de Jesus, porque Jesus estava fora da curva. Jesus fazia algo novo que não estava dentro do padrão, dentro da caixa que eles aprenderam. Aí Jesus usa uma parábola dizendo o seguinte: não se pode colocar vinho novo em odres, não se pode colocar vinho novo em odres velhos. A maneira artesanal de fazer vinho naquela época, hoje é diferente, mas era o animal, era arrancar toda a sua víscera, costurado, e colocava aliás, a uva, o suco de uva dentro do animal, e costurava o suspiro. O vinho, aliás, o suco de uva, ela entrava em um processo chamado dióxido de carbono, que é o processo de fermentação, para que o álcool pudesse aparecer no processo de dióxido de carbono. Só que o que acontecia com a estrutura que é chamada de odre? O animal tinha colágeno. O que é colágeno? É esse aqui, ó, o que estica a pele.
entendeu? E aí o colágeno, juntamente com o processo, esticando a pele como um elástico. E aí o álcool chegava a um limite, quase que a ponto de estourar, mas não estourava. E aí esticando, virava aquele baúzão. O colágeno permitia esticar. E aí o álcool consumia todo o colágeno da pele do animal. Aí, passasse alguns dias, tirava já o processo fermentado e o vinho agora era vinho com álcool. Diga-se um colágeno. Se você colocasse novamente o vinho, o suco de uva novo dentro daquela estrutura, o que ia acontecer? Ia esticar, mas não tem colágeno mais. O que ia acontecer? Romper e ia estragar o vinho, o suco de uva. É isso que Jesus diz. Ele está falando por parábolas. Não se pode colocar o que eu quero colocar, que é um conhecimento, é uma unção, é um graça, um favor, dentro de pessoas que têm uma cabeça que não tem colágeno, que não tem estrutura para elasticidade mais. Por quê? Porque o vinho sempre vai mudar a estrutura. E se ele não tiver estrutura, o que vai acontecer? Vai desperdiçar. Porque o que Deus quer fazer através de mim, tem que fazer em mim primeiro. Porque o vinho cria mudança no odre. Depois o odre serve às pessoas. Quantos conseguem entender o que eu estou falando? Quer ver outro exemplo disso? 2 Reis capítulo 4, fala de uma viúva que procurou o profeta Eliseu. Olha o que ela disse. Profeta Eliseu, o meu marido, o teu servo, ele morreu, e os credores vêm levar os meus filhos como escravo, porque meu marido deixou uma dívida. E agora, o que eu faço? E aí o profeta diz, o que você tem em casa? Ele diz, eu não tenho nada, a não ser uma botijinha de azeite. Aí o profeta diz assim, faz o seguinte, vai para sua casa, pega muitas vasilhas vazias, pega emprestada, não pouca, mas muitas. E aí você entra na sua casa, fecha a porta e começa a colocar o azeite que você tem dentro das vasilhas. Ela obedeceu o profeta. Ela chegou, foi na vizinhança, pegou muitas vasilhas vazias, juntamente com seus filhos, fechou a porta da sua casa, pegou aquele pouquinho que ela tinha e começou a derramar azeite. Foi derramando, nunca acabava, e foi colocando nas vasilhas vazias, que eram muitas, e foi colocando. De repente ele diz, traz para cá mais uma vasilha, pergunta para o filho diz assim, não tem mais vasilha, acabou a vasilha. Aí o texto termina assim, e o azeite, o que acaba não é o azeite, o que acaba são as vasilhas. O que acaba é conteúdo, cabeça aberta para receber o novo de Deus, pessoas abertas, fora da caixa, flexível, para entender o que Deus está fazendo nesses dias, para entender e discernir pelo Espírito o que Deus está fazendo. Mas pessoas religiosas, pessoas com cabeça fechada, o azeite para. Por quê? Porque falta recipiente. O que acaba não é o azeite, o que acaba é as vasilhas. Se tiver vasilha, tem azeite. O que é o azeite? É uma unção, é um nível de graça, é um conhecimento, é uma revelação. Deus está querendo pessoas renovadas, para Ele poder colocar dentro dele um conhecimento e uma unção, para te colocar aonde você precisa estar. E mentes aprisionadas, mentes cativas, mentes bloqueadas, que não passam por uma metamorfose, uma mudança de vida. Por exemplo, nós estamos vivendo agora uma pandemia, só se fala sobre isso. É tão terrível o medo que Deus colocou uma química dentro do seu cérebro chamada adrenalina, para poder te ajudar a tomar atitude, porque o medo bloqueia as pessoas. Deus já sabia disso. Tem gente que sobe um muro de
4 metros de altura, quando um cachorro vem atrás dele. Se ele tentar no outro dia, ele não consegue. É assim ou não é? A adrenalina liberou tanto no corpo dele que ele conseguiu subir no muro que nem ele sabe como subiu. Era o cachorro. Mas Deus liberou adrenalina, sistema de defesa no camarada. Quem já foi, o cachorro já enrabou ele, a gente sabe como é que é esse negócio aí. É terrível. Uma mente aprisionada, ele sempre vai para o caminho mais longo, mas existe um caminho mais próximo. Pastor, e como é que eu faço? Começa a mudar a sua mente. Você tem que estar aberto. Primeira coisa, você tem que ter colágeno. Você tem que estar aberto para as mudanças. Essa mulher ouviu o profeta. O profeta sempre tem uma profecia para mudar a sua vida. Sempre tem uma direção. Você tem que aprender a obedecer. Tem que ter uma direção para as nossas vidas. Terceiro e último, para a gente concluir, é que ferramenta, coloque isso no seu coração, irmão. Coloque isso no seu coração. Ferramentas não substitui uma mente desbloqueada. Vou repetir. Ferramenta não substitui uma mente desbloqueada. Versículo 18. Vamos lá, toda a igreja? Assim, o Senhor fez o povo. Não faz sentido, irmãos, esse texto. O povo saiu do Egito preparado para preparado não aqui, preparado aqui, ó. A minha tradução é arregimentado. Tem uma NTLH aí que fala assim: o povo saiu armado. Tem alguma tradução assim, armado? Armado. Olha na sua Bíblia aí, se for uma nova tradução linguagem de hoje. O povo saiu armado. Cadê sua Bíblia? Está assim, sua Bíblia? Armado? Olha aí para você ver na sua Bíblia. Está assim, armado. Ou arregimentado. Agora olha aqui para mim. Olha para mim. O povo saiu do Egito preparado para a luta. Agora eu te pergunto, ele saiu preparado aqui ou com ferramentas? Ferramentas, irmãos. Já viu aquela pessoa que é muito inteligente, mas o cara não rompe na vida? O cara sempre cai no mesmo lugar. Eu conheço gente. Eu falei, meu Deus, se eu tivesse uma cabeça dessa, inteligentíssimo demais. O cara é quase um PhD, irmão. Eu conheço uma pessoa, não vou falar aqui, pode ser que ele está me assistindo. O cara é um gênio, o cara é um hack. Mas quando eu olho para a vida dele, não rompe, bloqueios. Ferramenta não é suficiente. Sabe por quê? Tem uma história bíblica de um menino que matou um gigante com um estilingue. Quem conhece essa passagem? O menino chegou no meio de uma guerra, gigante, com 6 dedos, não tinha 5 não, tinha 6. E o Badoque aqui do lado, ó. Badoque, quem sabe o que é Badoque? Estilingue. Aqui. Quem já estilingou aí na vida? Quem não estilingou não teve infância. Jogou peão, gude, pipa, ioiô, enfinca, boia, esconde. Só fica no celular agora jogando negócio, velho. Não tem infância não, ué. Aí fica difícil. Chegou lá, os caras tudo tremendo na base, o gigantão enfrentando. Cadê o homem desse lugar aqui que eu vou enfrentar? Enfrentando o povo de Deus. Esse incircunciso, miserável. Fala pro rei que eu vou enfrentar ele. Como? Com estilingue. Aí o rei falou assim, mas menino, você não... Olhou para ele assim, bonitinho, 17 anos, cabelinho ruivo, magrinho, e olhou para o gigante com 6 dedos na mão, com uma lança, que só a lança, irmão. É difícil uma pessoa levantar aqui com a mão. Eu falei, ó rei, eu vou falar um negócio para o senhor. Eu já matei urso e já matei gigante. Olha, já matei urso e já matei leão. Eu vou matar esse... Eu vou destruir ele. E ele vai saber que existe Deus em Israel. Alguém que tinha uma mente desbloqueada.
E aí, sabe o que o rei fez? Botou um bocado de ferramenta nele. Botou espada, escudo, coraça. Aí diz o texto que Davi tentou andar. Falou, eu não consigo lutar com isso não, Tira esse negócio de mim aqui, eu estou conseguindo andar. Aí tirou aquele negócio de Davi. Davi chegou lá, pegou 5 pedrinhas e ficou assim, vem que eu vou te mostrar. Você vem contra mim com espada, com ferramentas, com experiência de guerra. Mas eu estou indo com uma mente que aprendeu a crer no Senhor dos Exércitos. Vem, e diz o texto, depois você lê na sua Bíblia, que Davi correu para frente de batalha. Não foi o gigante, foi Davi. De repente, ele pega um estilingue de matar passarinho e derruba o filho lá. Derrubou, morreu. Aí ele pegou a espada e cortou a cabeça. Matou com badoque. Agora, o que Davi tinha que os outros tinham? Os outros tinham ferramentas. Outros tinham espada e escudo. Davi tinha um estilingue. Irmãos, não importa o que você tem, mas se você tiver uma mente que aprendeu a experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, ninguém te segura. Ninguém te segura. Ninguém te para. Você vai romper. Você vai chegar lá. Existe um caminho mais curto. Existe um caminho mais rápido. Está escrito. Mas você tem que estar preparado. Pastor, como é que eu me preparo? É uma mente de Cristo. Eu tenho que ter a mente de Cristo. Eu tenho que pensar como Cristo. Eu tenho que falar como Cristo. Eu tenho que ouvir como Cristo. Eu tenho que reagir como Cristo. Diz Paulo, vocês têm a mente de Cristo. O Espírito Santo está criando uma revolução, desbloqueando, para que eu consiga enxergar com a mesma cosmovisão divina. Eu te falo, Deus estava com o povo, sim ou não? Se eles chegassem na terra dos filisteus, você acha que eles venceriam a guerra, mesmo Deus estando com eles, sim ou não? Não ganharia a guerra. Mas como pastor, isso é uma heresia. Deus estava com o povo. Vou falar por que o povo não venceria. Porque se vencesse, Deus levava ele por lá. Deus falou assim, eu não vou levar, porque eles vão encarar a guerra, vão se arrepender e vão voltar para o... Se não fosse, Deus não precisava levar. Se Deus estava com eles, e Deus estava, e Deus sempre esteve com o seu povo, se realmente eles fossem vencer, então Deus levava eles por lá, por aquele caminho mais curto. Mas não, Deus não fez isso. Deus levou pelo caminho caminho mais longo. Então, eles não venceriam. Por quê? Porque se fosse assim, Deus tinha levado eles por esse caminho. Porque eles não venceriam. Eles tinham uma mente bloqueada, cativa, escrava. Vocês podem dizer, Deus está comigo. E Deus está conosco, sim ou não? Deus está conosco. Deus está comigo. Eu vou vencer. Eu vou chegar lá. Eu vou chegar em Canaã. Mas se sua fé, sua mente não estiver com Deus, não tem como você chegar lá. Eu tenho que te dizer isso. Deus não responde a medo. Deus só responde a fé. Algo precisa mudar em você. Algo precisa ser desconstruído. Você vai perder sim. E tem outra, você vai se arrepender de ter entrado em algumas guerras que não era para você ter entrado. Porque não era o momento. Você não estava preparado. Você sabe que é o maior campo da guerra. Não é no mundo físico. É aqui. Sabe quando você diz assim, o cara entrou na mente do outro? É verdade, ele entra na mente, psicologicamente. É o Sérgio, né? Vou ganhar no Paroímpa. E o desgramado ganha mesmo, ele entra na mente. Eu nem gosto de ir com ele por causa disso. Eu já vou consciente que eu vou perder. Eu falei, nem vou. Essa magia dele aí, entrar na mente. Você sabe que o diabo ataca você? Não é no seu físico, é na sua mente. Sabe onde você perde? É na sua mente. Quando 2 times de futebol entram em campo,
Já existe um perdedor e já existe um ganhador. Sabia disso? Porque um já perdeu aqui na mente. Quais são as lutas que você tem perdido? Deus quer renovar isso dentro de você. Ele quer que você enxergue com os olhares dele, com a perspectiva dele. Chegou o tempo de você avançar, porque existe um caminho mais curto para Canaã. Pastor, como é que eu faço para chegar lá? A partir de hoje, decida mudar aqui. Alguns dizem assim, brasileiro não gosta de estudar. Eu discordo disso. Existem pessoas bloqueadas que não gostam de estudar, mas todo ser humano gosta de estudar, porque se não fosse assim, Deus não colocaria um cérebro nele. Pessoas bloqueadas. Eu quero desafiar você a tomar uma decisão no seu espírito, de renovar a sua mente pela palavra. Isso aqui é poderoso demais para mudar a sua vida. Se você souber o poder da palavra, a palavra ela tem o poder de colocar em um único dia o que você tentou a vida inteira. Se você não tiver uma direção, uma palavra para destravar você não vai poder chegar lá. Nós cristãos, filhos de Deus, só chegamos a algum lugar porque Deus trouxe uma palavra primeiro. Pedro tentou pescar a noite inteira, uma noite frustrante. Talvez seja a sua vida. Você se esforça, você tenta, e quando amanhece o dia, você olha para a sua rede e diz assim, cara, não peguei nada, velho. É frustrante, é ou não é? É ou não é, irmão? Frustrante. Irmãos, nós fomos chamados para dar resultados. Pelo amor de Deus, desbloqueie a sua mente de que ter resultado é uma coisa negativa. Não é. Inconscientemente você se bloqueia. Você foi chamado para ser próspero. Quando eu ouço pessoas não falar nada, eu fico... Você foi chamado para ser próspero. Você foi chamado para ser feliz na terra. Problema você vai enfrentar sempre, Jesus falou, mas no final vai dar certo. Deus te chamou para você dar resultados. Deus não te chamou para você ficar lambendo as suas filhas. Deus te chamou para você dar resultado. E Pedro pescou a noite inteira, ele não teve resultados. De repente veio um galileu, um mestre, e começou a ensinar a palavra. Eles atentos, ouvindo a palavra, aquilo ativou algo dentro deles. Jesus olhou para Pedro e falou, Pedro, pega a sua rede e joga novamente sobre o mar. Pedro olhou assim, Senhor, tendo eu pescado a noite inteira, nada apanhamos. Resultado. Investi esforço, energia, conhecimento, mas não aconteceu nada. Mas, sob, debaixo da sua palavra, eu lançarei a rede. Uau! Ele pegou a rede, entrou no mar, foi alguns estádios para meio do mar, e quando ele jogou a rede, vieram tanto peixe. Fala assim, resultados. O resultado sempre virá. Aliás, os resultados nunca vai anteceder uma ativação profética, um desbloqueio na sua mente. Senhor, Jesus é médico, Jesus é filósofo, Ele é arquiteto, Ele é tudo. E sabe como é que Ele te ensina? Pelo Espírito que mora dentro de você, trazendo ideias. Amém? Glória a Deus. Eu encerro aqui. Eu estou falando para algumas pessoas, eu sei que talvez você se identificou com essa palavra. Confesso que eu não sou o mesmo homem de 10 anos atrás. Algumas coisas mudou em minha vida. Hoje eu enxergo uma vida diferente que eu enxergava há 10 anos atrás. Mas eu me permiti que isso acontecesse comigo. Eu tenho um projeto, para 10 anos. 10 anos. Comecei ano passado.
Faltam mais 9. Ano passado não, esse ano, né? Eu fiz o projeto ano passado. Eu falo com Deus, Deus me dá ideias. E sabe uma coisa que Deus tem feito? Ele fala assim, eu não posso te dar ideias com a cabeça que você tem agora. Então deixa eu tratar a sua mente. Deixa eu preparar os drives, que quando eu te dar ideia, você vai igual um leão. Não adianta você querer ter uma boa atitude, uma boa ferramenta, se sua mentalidade não querer naquilo que você está fazendo. É fracasso. Deus está contigo, mas se você não crer de verdade no Deus que você serve com você. Davi viu um gigante. Aliás, o povo viu um gigante, viu o problema. Davi viu uma oportunidade. Ele sai do anonimato. Ele era cuidador de ovelhas. E naquele dia ele sai do anonimato e se torna um general. Oportunidades. Oportunidade bate na sua porta todos os dias. Só que você não enxerga, porque sua mente é pequena. Outros conseguem enxergar as oportunidades, mas não tem ativação, porque sua mente ainda é prisioneira, é escrava. Eu estou falando só para pessoas, você está em casa me assistindo, e você entende que essa palavra foi para você e para vocês que aqui estão. Somente você que entende que essa palavra foi para você, você vai ficar em pé, você vai ficar sobre os seus pés. Eu quero orar por você. A mente bloqueada é igual eu fiz aqui agora, ó. Tem muita coisa, mas não sai. Mas depois que desbloqueia, se torna um canal. Sabe o que faz isso aqui? Você sacia a sede de alguém. Você vai colocar a mente sobre a sua cabeça, a mão, no seu lado direito. Sabia que a parte mais inteligente que você tem é a sua parte direita? Que é a parte emocional? Não é a parte cognitiva? Por isso que cientificamente as mulheres são mais inteligentes do que o homem. Sabiam disso? Mulheres conseguem fazer 3 coisas ao mesmo tempo. Manda o homem fazer: atender o telefone, mexer uma panela e cuidar do menino com a perna aqui. Não consegue. Mulher consegue. Se a mulher estudar mais do que o homem, ela se transforma mais inteligente. E biblicamente ela tem que ser mais inteligente que o homem. É uma outra mensagem que eu prego, porque ela é a disjuntora. Ela traz discernimento que o homem não consegue enxergar. Ela está auxiliando o seu marido. Aí outra coisa, feche seus olhos. Pai, eu quero abençoar a vida dos seus filhos. Pai, o Senhor está falando conosco. O Senhor está ministrando o nosso coração. Há um tempo de desbloqueio e de velocidade, porque existe sim um caminho mais curto para Canaã. Nós vamos encarar a guerra? Vamos. Nós vamos encarar gigantes? Vamos. E sabe de uma coisa? Nós queremos estar preparados para chegar nesse dia. Nós vamos lutar pra caramba, porque nós sabemos que o nosso Redentor vive. O Senhor está conosco, ativando a nossa fé, nos livrando de uma mentalidade medíocre, uma mentalidade de escravo, travada e bloqueada. Eu creio que o Senhor está nos ampliando. O vinho está elasticidando a nossa mentalidade. O vinho é a tua palavra, o vinho é a tua unção. A tua unção tem o poder de quebrar fortaleza, sofisma, mentiras com cara de verdade, dizendo que nós não iríamos vencer, dizendo que nós não vamos conseguir. E tudo isso é inconsciente. Mas pelo Espírito da tua palavra, a partir de hoje o Senhor vai começar a trazer luz para a sombra da nossa mentalidade. Mentiras na alma, bloqueios que faz a gente não acreditar que podemos mais do que
muito mais além daquilo que pedimos ou imaginamos. No dia que nós descobrimos o tamanho do nosso Deus, não haverá limites, não haverá montanhas que você não escale, não haverá nada que te pare. O seu Deus é grande e Ele também é o teu Pai. Deus, traga luz para as sombras do nosso coração, traz luz para as áreas obscuras que nos prende e nos aprisionam, esses arquivos que têm raízes no engano e na mentira. Quando o nosso pai disse que nós não íamos vencer na vida, quando o nosso pai tinha medo de tomar decisões, e que hoje nós temos dificuldade de tomar decisão, quando o seu pai te prometeu uma coisa e não cumpriu, e hoje você tem dificuldade de iniciar algo e concluir, porque você acha que não vale a pena a recompensa. Deus, chegou o tempo da igreja se levantar, o exército de Jesus Cristo, que tem a mente de Jesus. Nós precisamos de socorro, nós precisamos da ajuda do Espírito, nós precisamos de iluminação e lançar cativo todo o pensamento a Cristo. Nos ajude, Senhor, aqui dentro, na alma e no espírito. Eu quero abençoar cada um dos seus filhos que estão com a mão agora no lado direito, que é a parte emocional. Alguns chamam de inteligência emocional. O que te controla são as suas emoções. Você precisa aprender a gerir as suas emoções. Espírito Santo, o Senhor disse na tua palavra que existe um fruto do Espírito chamado domínio próprio, e diz mais que o Espírito nos guiaria a toda a verdade. Nos ajuda, Senhor. Eu abençoo cada um dos teus filhos para a glória de Deus, em nome de Jesus. Vamos aplaudir o Rei. Provaste o teu amor por mim, Jesus. Foi lá na cruz, foi lá na cruz, que provaste o teu amor por mim, Jesus. Foi lá na cruz, foi lá na cruz, provaste o teu amor. Foi lá na cruz, foi lá na cruz. Eis-me aqui, eis-me aqui, eis-me aqui. Eu digo sim, eis-me aqui, eis-me aqui, eis-me aqui. Eu digo sim, eis-me aqui, eis-me aqui, eis-me aqui. Quero carregar a tua cruz, quero aliviar a tua dor, quero carregar a tua cruz, quero aliviar